Podemos começar? Todos aqui apostos. Nosso peixinho também já está aqui. Então, vamos começar com a participação dos nossos companheiros. O Paulo de Felipe cumprimentou a todos quando ele entrou, e ele próprio fez a primeira pergunta, disse: André, Lord Byron já dizia que só podemos assegurar que conhecemos uma grandeza se podemos medi-la. Você concorda? Eu acho que se for uma grandeza quantitativa, qualidades não se medem. Então, se for esse universo restrito, limitado, espaço temporalizado, como alguns chamam, tudo bem. Mas o mundo das qualidades ele não se reduz a quantidades. Porque, aliás, eu coloco isso até no plano político para reflexão. Nós inventamos na civilização uma coisa curiosa, que a quantidade de votos majoritária escolhe o melhor. Segundo quem e para quem ele é o melhor e para que é o melhor. E aí eu começo brincando, dizendo que quando fizeram o primeiro plebiscito na história da civilização da era pós-Cristo, que na época não era pós-Cristo, o primeiro plebiscito deu de Barrabás na cabeça. Ele ganhou a eleição plebiscitária que Pôncio Pilatos fez. Quem diz que quantidades revelam qualidades e níveis evolutivos? Aliás, quanto mais profunda é uma ideia, mais evoluída é uma ideia, mais distante da média, menos aplausos ela terá. Verdade. E a vida dos pioneiros é a solidão. Caminhar para a solidão, porque não vai achar companhia. Então, quantificar é um método importante num nível de evolução sensório, o empírico, esse sensório racional, o empírico racional. É importante, a gente faz muita coisa com isso. Mas reduzir tudo à quantificação, aí é reducionismo, hoje bem criticado na vida cotidiana. Reduzir tudo a quantidades, matematizar todo o universo. Mas a gente faz isso. O nosso romântico maior, Roberto Carlos, diz que quer ter. Ideia de propriedade, portanto, 1 milhão de amigos. Uma música muito bonita, mas aí eu digo, ih, rapaz, olha o que deu. Quantificou. Quer ter, não disse nem que quer ser amigo de ninguém. A qualidade de ser amigo não apareceu. Quer ter 1 milhão de amigos. E isso é um modismo, quer dizer, uma era que vive isso. Mensurar, quantificar os resultados. Só que existem situações, vivências que não cabem. É por isso que a gente ouve diálogos hoje incríveis para o século XIX, século XX. Pelo menos no meados dos anos 60, na minha adolescência, eu não viria isso. O homem e a mulher, o homem no 6º casamento. 6º. E ela no 3º. E ela vira para ele: você me ama? Ele: sim, te amo. Mais que as outras 5, quer dizer, quantidade de amor, eu digo, querem quantificar o amor também. Isso Eric Fromm chama o modo ter. Vamos quantificar tudo, porque aí a gente pode se apropriar mais facilmente, porque é o estágio da mente, da razão, é o que nós conseguimos. Mas, no nosso modo de entender, isso é só uma passagem. Sim, o Emmanuel, pela psicografia doce de Chico Xavier, lá em Fonte Viva, ele tem uma página em que ele fala sobre essa evolução. Quanto mais você evolui, mais solitário você se torna, e ele tem uma imagem dizendo: quem está contigo neste momento? Aqueles outros de outros tempos que ficaram lá no vale, né? E aí ele coloca isso em termos de altura física para criar a imagem. Né? E também essa questão, nós ontem estudamos o capítulo 17 de Os Mensageiros, lá no Grupo do Espírito André Luiz, e aí no capítulo 17 o Alfredo diz amigo desleal. São coisas que você não pode avaliar ou você pode medir. Em educação, nós até temos essa distinção conceitual, né? Avaliação e medida.
Então, vamos lá para a Carmen. Antes de Kardec, Peixinho, houve alguma corrente que levantasse o conhecimento a partir de um coletivo, entre aspas, que é um conceito bem moderno atualmente, em aglomerados sociais, cooperativas de trabalho e de produção artística? Não, isso existiu algum grau de cooperação artesanal, mas antes de Kardec, que eu digo, é interexistencial. Já existiam a cooperativa dos artesãos, de um modo geral, na Idade Média, já estavam se construindo grupos que se trabalhavam coletivamente. Já existiram antigamente os produtores que tinham um mestre e em torno de si tinham discípulos que produziam alguma coisa coletivamente. Mas isso era incipiente. O grau de agregação aumenta com o tempo e a evolução. Mas o que eu acho brilhante em Kardec é ele produzir um negócio que ele dizia que tinha cerca de 1000 grupos participando. Na época dele, ele conseguia se correlacionar com 1000 grupos, numa rede realmente riquíssima de produção. É isso que eu acho que a gente precisa resgatar. Essa coletividade interexistencial produtiva, nós não temos. O que nós conseguimos é ter produções culturais isoladas. E aí nós voltamos ao velho modelo de valoração pessoal. Quando eu digo isso, às vezes no meio espírita, o pessoal fica inquieto. Porque Emmanuel disse, digo sim, a mim não está dizendo muita coisa não, porque ele quer um. Ah, mas ele é um espírito evoluído. Sim, mas pode ser que ele esteja dizendo de uma forma que o capte tem muita validade. Eu pergunto, cadê o consenso dos espíritos? A universalidade do conhecimento. Isso é da matriz do pensamento espírita. Mas nós queremos respaldar uma informação numa autoridade. Esse princípio da autoridade de valor é problemático. Porque, por mais evoluído que seja alguém, tem aquele dia que ele está indo para o seu subconsciente e diz coisas que não são adequadas para o nível que a gente já exige, que a gente pensa. Eu vou dar um exemplo na biologia. Todo mundo que estuda botânica, assim, estudou bem, sabe que um fenômeno impressionante é o da tomada de água pelas raízes de uma sequoia, por exemplo, uma árvore de grande porte, lá no subsolo, leva lá para cima sem usar bomba. Não tem nenhuma bomba. Não tem nada antigravitacional que a gente conheça normalmente. Isso é impressionante, né? Vem um indivíduo e descreve isso com uma teoria da capilaridade que durou, pelo menos até onde eu sei, 200 anos com uma melhor explicação e hoje acho que ainda não foi ultrapassada. Von Helmont é o nome dele. Cara, brilhante. Esse mesmo Von Helmont publica um trabalho de como gerar espontaneamente ratos a partir de suor, camisa suada, caixa de sapato e canto escuro. Qual é o problema? É que não é o sujeito que é a garantia da validade da informação, seja ele encarnado ou desencarnado. O que vale é a reprodução do fenômeno, a consensuação para a verificação da universalidade, que pela universalidade não garante tudo ainda não, porque tem universais que morreram, ficaram ultrapassados, o que é normal. Então, a gente precisa retomar isso para não ficar prisioneiro de autorias isoladas que, de certa forma, contribuem. Os pioneiros são assim, eles vêm e soltam aquilo que só muito tempo depois a gente acompanha, mas o problema é a gente se acostumar a achar que qualquer informante é pioneiro e se enganar. E aí voltamos ao método de Kardec. É melhor não aceitar 99 verdades ou 9 verdades, nem me lembro mais, do que colocar uma falsidade no edifício. A gente precisa retomar essa metodologia. Isso. Mas, às vezes, nós precisamos de imagens, né, Peixinho, para levar a mensagem. A imagem que o Emmanuel fez é boa para o que você tinha acabado de dizer, não? Sim, eu concordo. O que eu acho que é problema é a gente sempre referenciar-se a alguém como
É a validação da informação. É um condicionamento intelectual. Olha, quem convive aqui com as coisas baianas sabe que isso é um problema. Um dia me chegaram com a mensagem de Bezerra de Menezes: espírita que não volta em espírita está traindo o espiritismo. Aí eu virei para a pessoa que me mostrou a mensagem psicografada e fiz: eu estou pela primeira vez vendo que a tese evolucionista do espiritismo não funciona aqui, não. Porque Bezerra de Menezes piorou sensivelmente no mundo espiritual. Olha o que ele escreveu. Está muito pior do que quando era encarnado. Dizer uma coisa dessa. Eu leio os textos dele como Marx, não tem nada disso. Ele estava em outra história. Aí, meu espírito grego satírico na época, nos anos 80, era terrível, temido até pelos meus professores. Aí eu fiz: já sei o que foi. Foi o seguinte: lá no sul do país, ninguém fala sem botar um pronome definido. É o Bezerra de Menezes, o Chico. Eu já ouvi isso muito no sul do país. Sempre bota um pronome definido. Então, pelo que eu estou lendo a mensagem, houve um pouco de dificuldade de captação psicográfica da assinatura. Pessoal, como assim? Digo, não foi o Bezerra de Menezes que falou. Não pode ter sido, senão teria piorado muito. E quem foi isso? Nesse nível, deve ter sido a Bezerra do Menezes, porque isso aí é pré-humano. Aí o pessoal fica irado com essas frases. Mas a gente tem que ter esse cuidado de não se deixar levar. O indivíduo queria ser candidato com respaldo do Bezerra de Menezes, ele nem vota. Entendeu? A gente tem esse cuidado. Eu acho que isso se estabelece com pesquisa, com estudo, com observação experiencial, para não se deixar levar, né, por uma informação, porque o espírito diz. Até porque eu já vi situações que o espírito é obrigado a dizer algo que é a única forma possível de auxiliar aquele grupo. Não tem dessa. Você coloca o espírito numa situação que ele diz: se eu disser isso, eles estagnam. Se eu disser o que eles estão querendo, eles avançam um pouquinho. Eu não concordo com isso aqui, porque eu estou em outro estágio. Mas, para eles, eu tenho que dizer aquilo. Então, a gente precisa ter senso crítico, evolucionista, para entender as mensagens que nos chegam, naturalmente, que a gente vai falar por metáforas, por parábolas, para quem precisa delas, para quem precisa ser tocado por elas. Mas insisto no ponto: a gente precisa ter consensos. Não acreditem no que eu digo, dizia Buda, nem nas autoridades patriarcais, nem nos livros. Experimente. Experimente não é o externo, simplesmente, porque tem o experiencie, como os psicólogos usam. Experiencie, veja a validade do que eu estou dizendo. Seja autônomo, não seja dominado pela média de pensamento. Nem tudo você vai poder experienciar numa única oportunidade ou vida, mas experiencie, preste atenção, verifique. Não seja um cético, mas também não seja um crédulo absoluto em qualquer informação. O De Filipe pergunta: você concorda que a crença da existência independente das coisas é visão errada? Independente das coisas, a crença na existência, independente das coisas, Crença coisas materiais. Pois é, assim, Eu não André, captei você concorda? a pergunta. Ele pode reformular, esclarecer? Pois é. Então, Paulo, você pode retomar aqui a redação da sua pergunta? Enquanto isso, nós falamos aqui com a Carmen. Ela disse: gostei muito desta transcendência do espiritismo sobre o materialista sem destruir, porque a própria doutrina nos coloca como guardiões do veículo carnal, como instrumento primeiro da possibilidade de encarnação. É exatamente isso, cara. Eu sempre digo que, já que vim para o mundo, faço questão de demorar.
né? Dei tanto trabalho para minha mãe, para meu pai, para crescer, agora eu vou voltar logo rápido? Espera aí, eu vou aproveitar o tempo que está aqui, né? Agora, o problema é transformar isso em um único objetivo da vida, aí é restrição. Repare, não é desprezo para o mundo. A gente não vai ser agostiniano, cidade dos homens, cidade de Deus. Nós não somos assim. Nós queremos, sim, em qualquer instância que estejamos, vivenciar o reino dos céus. É bem diferente de ser ascetas e coisas parecidas. Temos que valorizar o mundo. Eu concordo, Carmen, com essa postura. Mas não dá ao mundo a supremacia que nós damos hoje. Porque não somos corpos. Só por isso. Isso. O Jorge Pio diz o seguinte: André Luiz Peixinho, nosso colega e irmão, tem sido um marco na minha experiência na doutrina espírita. Se houver chance, gostaria que ele comentasse a vivência que já teve oportunidade de referir em outros momentos sobre o perdão. Ah, sim. É coisa nossa isso. Eu sempre tive dificuldade de perdoar, né? Mas, felizmente, eu aprendi cedo que não vou gastar minha energia com isso. Eu vou explicar por quê. O fato é que, com 11 anos de idade, no meu interior da Bahia, eu carregava boca-pio. Não sei se você sabe o que é isso. Boca-pio é uma sacola de palha que as feiras que a gente fazia de compras de largo, feiras do interior, a gente carrega. Só que com 11 anos, se vocês tiverem uma foto minha, e existe essa foto, vocês vão perguntar de onde eu venho da África desnutrida, de tão magro que era, né? E um dia eu estou passeando na rua, carregando aquele peso imenso para mim, devia ser uns 5 quilos, 6 quilos, quando alguém chega por trás e me dá um pontapé, sem nenhuma explicação prévia, nem nenhum motivo que eu me recorde de justificar isso. Eu, com um peso, a pessoa vem, era um jovem da minha idade, me deu um pontapé e saiu rindo. Se eu me lembro bem, saiu rindo. Eu logo disse, não vou reagir, porque mando o evangelho. E também não vou reagir, porque se eu brigar na rua, eu apanho em casa, porque a norma da minha casa era essa. Se brigar na rua, apanha em casa. De qualquer maneira, você perde. Então, é melhor não brigar na rua. Se quiser confusão, faça em casa, porque aqui a gente se resolve. Bom, minha memória é muito boa. Até hoje ainda continua, né? Passaram-se os anos, estudei evangelho, tinha 11 anos na época, aprendi tudo o que podia se dizer sobre o perdão, não sei o quê, e achei que tinha perdoado aquele pontapé. Acho que 35, 40 anos depois, eu abro um jornal aqui de maior circulação, e vejo um acidente de carro. No acidente de carro, morria a figura que me deu o pontapé, que foi meu colega de ginásio. Eu senti aquela sensação de perda de um colega, aquela noção de grupo, de coletivo de adolescência. Quando eu estava com essa sensação assim de compaixão, aí a vozinha lá do fundo disse, mas não foi aquele miserável que ele deu um pontapé naquele lugar? Tome agora. Eu digo, não perdoei. Olha a vozinha aí voltando. Esqueci. Tá lá no fundo, ainda voltava com aquela emoção. Você apanhou aquela coisa problemática. Perdoar é difícil. Porque, no fundo, não tinha saído a mágoa. Né? Só que os anos se passaram, não desse fenômeno do tempo de adolescente, e sou eu num ônibus em pleno Salvador, de calor, 12h30, lotado, aqueles ônibus que a gente chama Gol, grande ônibus lotado, né? Devia ter 40 pessoas em pé, 35 lugares sentados, era assim, apinhado. Quando eu estou pensando em alguma coisa sobre isso, aí veio uma vozinha, coisa rara na minha vida. Mas você gastando energia com o perdão, dá muito trabalho. É melhor você aprender a não se ofender
Porque você não se ofendendo, você não vai precisar mais perdoar, dá menos trabalho. Quando falou em menos trabalho, eu prestei logo atenção, claro, né? Aqui a gente procura a lei do meio mínimo, né? Máximo resultado com mínimo de esforço. Aí eu descobri que isso estava na literatura. Perdoar é para quem se magoa, não é para quem já chegou a outro estágio. Então, a saída hoje, eu digo que aprenda previamente a não se magoar, viva o que se chama impassibilidade, que você não vai gastar a sua energia perdoando, porque dá trabalho. Dá trabalho. Foi das maiores lições que você deu na minha vida, uma das melhores lições que você me transmitiu, Cristina. É fantástico. Foi isso. Se você, acho que esse foi o comentário que eu falei. Impassibilidade em primeiro lugar. O que os outros dizem é o que eles pensam. E daí? Vai ser verdade isso? A verdade minha? Não, o que eles pensam nunca será o que eu sou. Eu sou, como toda criatura, incognoscível para o outro no estágio humano. Ninguém sabe o que é que se passa dentro de mim. Sabe a aparência do comportamento. Então, não vou me ocupar deles. Posso usufruir de alguma informação até para me olhar. Mas não vou ficar ofendido porque me chamaram disso, daquilo, porque fizeram isso ou aquilo comigo. Não, isso é um problema deles. Escute, como é o nome mesmo dessa sacolinha que vocês usam aí? Boca-pio. Como é que é? Chama de boca-pio. Boca-pio, é isso? É uma boca B-O-C-A-P-I-O? piada. Piada, quer dizer, pio tá. de piada. Tá. Boca-pio. Fechada, tá. É uma boca fechada. Tá certo. A Tereza pergunta, valorizar e seguir a intuição seria uma forma de transcender o pensamento? Sim. Agora precisa saber se é intuição. O problema, primeiro, é intuição, porque é algo que confunde a intuição. Chama-se emergência de memórias subconscientes. E aí isso vira um problema. A intuição tem que ter o cuidado. A melhor maneira de saber se é intuição é verificar se ela é mais evoluída do que o que você já vive. Aí você siga. Entendeu? Aí você vai transcender. E como existe pelo menos popularizado, uma ideia de intuição feminina, né? E eu acho que existe intuição feminina, mas aplicada a quê? Como eu trabalho em consultório de psicologia, de vez em quando aparece assim, eu tenho uma intuição de que meu marido não está sendo fiel. Aí eu faço, olha, a tua chance de acertar é muito alta. Dizem que na Inglaterra, 80% dos homens não são fiéis em algum momento do casamento. No Brasil, eu não sei como é que está isso. Mas aí é uma intuição muito óbvia. Me diga uma intuição de algo mais transcendental, mais evoluído. Isso, para mim, é quase trivial. Então, não vale como dizer, isso é uma intuição. Não. Pode até ser uma intuição, inspiração. Já ouvi um caso que foi terrível, porque o valor do casamento estava na fidelidade e a mulher era clarividente do mundo físico. E ela viu toda a cena do marido entrando num motel com outra pessoa, não sei o quê. Quando ele chegou em casa, ela perguntou para ele, e aí, foi bem lá no motel tal? Gostou lá da figura tal? O marido não teve como fazer a velha prática masculina, que é negue, até você se convencer de que não aconteceu. Não é o outro, não é você se convencer que nunca aconteceu aquilo, né? A clarividência disso não ajudou o casamento, né? Acabou o casamento. Mas a intuição, sabe-se, é um método de percepção da realidade muito mais completo, porque ele é de vez. Ele não discute, não fragmenta, não é um pensamento. É uma transcendência realmente. E esse é o passo. Só que o que se estuda hoje é que esses passos dependem de silêncio mental. E aí, minha cara, a bagunça dos pensamentos na mente da gente é algo impressionante. Feira de Marrakech e Torre de Babel não se comparam. A gente não consegue disciplinar a mente do jeito que precisa disciplinar. Então, vamos trabalhar nisso. Um dos passos da evolução é ter agora vivências mais intuitivas. São de vez. Chega tudo integrado.
ou melhor, inteiro, e a gente depois é que transforma em pensamentos. A Carmen pergunta, seria a meditação um meio para ascensão? Onde o estado da prece se confunde com a meditação? São atitudes diferentes. Ambas são necessárias. Se vocês relerem o Mundo Maior, vão ver que Calderaro fala que o superconsciente, o terceiro andar da casa mental, é pela meditação alcançado, pela oração e pela renúncia. Aí vocês perguntam, e o que tem a ver isso? Renúncia no meio? É que, no conceito nosso, renunciar é trocar o menos pelo mais. A oração é um caminho. A oração implica em que você vai mudar a sua vivência interior para sintonizar com algo mais elevado. A meditação é outro caminho. Na meditação, você aprende a ficar silencioso. Na oração, não. Você fala a sua língua, a sua necessidade, o seu interesse, o seu sonho. Você fala. Na outra, você fica calado, silencia. O bom mesmo é que a gente orasse e meditasse. Tenta falar com Deus, diz para ele, cala para ver se ouve a resposta, que esse é um dos nossos problemas. A gente não escuta o que vem. Por quê? Porque a mente está turbulenta em larga escala. Então, a gente pode usar os três. Aí você pergunta, e a renúncia? A renúncia, a gente pode explicitar. É você perceber que se você deixar algo, não está deixando como perda, está deixando como eu preciso largar isso para alcançar aquilo mais avançado. Né? Como aí numa metáfora, eu estou num aeroporto que tem uma rodoviária próxima, eu preciso deixar os ônibus, estou acostumado a viajar, para entrar no avião. Eu não posso deixar entrar no ônibus e no avião simultaneamente. Né? Então, se eu quero andar mais veloz, eu preciso deixar algo primeiro para alcançar o outro. Foi esse o drama do mancebo rico lá do Evangelho, que fez a pergunta mais brilhante que eu conheço lá no Evangelho, alcançar a vida eterna. Na hora que veio a resposta, ele diz, é demais para mim por hora. Renunciar. Renuncia ao menos para ganhar o mais. Ele queria ganhar o mais sem renunciar ao menos. Aí não funciona. Aí você não muda. Se você não renuncia ao consciente para ir para o subconsciente, você nunca vai para o superconsciente, você não vai para o superconsciente. Você vai ficar no consciente. Então, minha cara, ore, medite e renuncie. Jorge Pio, para nós aqui, riquíssima esta palestra, motivadora, inteligente, simples e profunda. Vamos aproveitar e ir em frente. Há muito a caminhar. Nada a dizer, né? Ele que está achando. Ele que está achando tudo isso aí. Mas nós concordamos, nós estamos concordando, viu? Pelas percepções aqui. Mas é que é a história. Isso é o que vocês acham. Eu posso estar aqui dizendo, mas hoje eu estou inibido, olha só. Ou estou dizendo, hoje eu estou fantasioso. Sei lá. Tá bom. Prossigam, aproveitem como vocês acharem pertinente. Isso. A Carmen diz, a cada palestra nos surpreendemos com a profundidade dos palestrantes e a extensão do conhecimento que apresentam, uma riqueza imensurável. Preferiu o silêncio, né, Peixinho? O silêncio. É isso. Silêncio. Carmen pensando. Silêncio baiano, tá bom. Tereza, formidável te ouvir, Peixinho. Muitas propostas interessantes. Deixa alguns links para podermos te ouvir mais. Isso é fácil. Hoje eu tenho algumas... Eu só faço links nos movimentos espíritas formalmente. No momento é só isso. Então, toda segunda tem uma palestra mais ou menos próxima ao estilo de uma reunião pública para consolação, esclarecimento, às segundas-feiras, às 20 horas. Ficam gravadas. Todo sábado tem um encontro com o sagrado, que é uma
uma espécie de exercício de contemplação, meditação reflexiva, meditação silenciosa e por aí vai, com poesia, música, arte, que eu participo ativamente. Esses são os 2 momentos que eu sempre estou, porque sou eu mesmo coordeno, né? E eu tenho uma série de apresentações assim, né? No movimento espírita, de modo geral, a gente vai falando aqui e acolá, vai trabalhando. Então, sigam o link da FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia. Assistam um congresso, né? Verifiquem lá a participação de Nádia do Couto Vale, né? Ela está lá, conversando, discutindo. Estou lá. Tudo isso. E é assim que a gente vai agregando informação, saber, comunicação, e eu acho que com essa era de facilitações do materialismo, eu gosto muito dessa faceta dele, a gente precisa criar grupos de reflexão, realmente. De meditação, mas, de então, reflexão. É FEB, coletivos. Viu, Tereza? Tereza, lives, comunicação, FEB. Isso. Com Entendeu? 2 Es, né? Então, vamos lá. Tereza já falou. Agora é o Hegel. Sabe que nós temos um Hegel aqui? Hegel. Eu fiquei já meio cabreiro, como se diz. Se Hegel está aqui, o que eu estou fazendo aqui? O Hegel diz o seguinte, Peixinho: o Espiritismo, para ser demonstrado como paradigma verdadeiro, como fio condutor de todos os saberes, deve demonstrar um método para que seja considerado verdadeiro, como dar condição de validade a esta proposta? Sim, o paradigma tem que ter o seu sistema de avaliação quando utilizado na prática, vai precisar. Eu acho que ele está estruturado de alguma forma com a ideia de evolução, de estágios evolutivos de tudo, né? E que cada estágio vai resultar numa visão de mundo que pode ser controlada, sabendo que tudo isso é ascese, relativismo, porque o absoluto a gente não vai alcançar com a consciência humana. Então, vai precisar, sim, a validação de cada estágio, como acontece, quais são as possibilidades, quais são as práticas que facilitam. Tudo isso a gente precisa validar e usar os 4 grandes. Validação científica é um jeito, filosófica é outro, religiosa é outro e artística é outro. Agora, tudo isso integrado. O que o Espiritismo pode trazer é uma verdadeira revolução integrativa do saber, trabalhado interexistencialmente. O Sérgio Guilhermo, ainda existe esse problema, a mediunidade. Nós, o médium, e os crentes de que tudo o que vem do médium é espiritual. Fé raciocinada, pessoal, diz aqui o Sérgio Guilhermo. Não, aí eu vou fazer uma espécie de trocadilho. Tudo que vem do médium é espiritual, porque o médium é espírito. Agora, tudo que vem do médium é do outro espírito atuando? Não, isso para mim é muito claro. Nenhum médium transmite 100% o que é que o outro está vivendo, porque ninguém consegue isso, nem consigo, quanto mais com o outro. Eu vou filtrar, eu vou colocar o meu linguajar, de certa forma, até certo ponto influenciar culturalmente, porque eu sou um instrumento. Eu acho que 100% significa retirar o médium do circuito. Não existe 100% de transparência. Aliás, eu insisto, nem mesmo do próprio sujeito. A linguagem, ela própria, já é um problema para ser 100%. Não tem como. Eu digo uma palavra, a palavra não é o que eu estou sentindo. Nunca é. É um arranjo possível, uma tentativa de expressão. O que eu estou sentindo transcende as palavras. Imagine o que o espírito está sentindo, que transcende as suas palavras, que o médium vai captar, provavelmente, não por palavras, vai captar direto pelo sentimento. Mas só que ele vai ter a sua referência de sentimento e vai traduzir. Então, o problema está subjacente a isso. É que existe um momento evolutivo que a gente acredita muito em quem já morreu.
só porque já morreu, dá o diploma para ele de morto. Morto significa pós-graduado. Não é bem assim, não. É só ler as exemplificações de toda a área mediúnica. E vou insistir mais uma vez. O fato de trazer comunicações muito brilhantes não quer dizer que toda vez que esse espírito falar, ele vai ser brilhante. Essa é que é a grande questão nossa. É passar pelo nosso crivo, porque é o único que nós temos. Não é porque é o melhor do mundo, não. É porque é o único que nós temos. E nós vamos assimilar o que é possível. Não é? Não vamos assimilar tudo o que eles dizem, nem como dizem, nem validar porque eles dizem. É assim a vida de espírito. Agora, eu brinco dizendo que tudo que o espírito, que o médium diz é espiritual só porque ele é espírito. Agora, se é espiritual mediúnico, espiritual anímico, é outra história. Outra história. Olha, o Hegel aqui disse, e como vivenciar isso? Como ele colocou, ele postou isso depois da participação do Sérgio Guilhermo, eu não sei se é sobre o que disse o Sérgio Guilhermo a respeito da mediunidade, viu, Hegel? Não, é sobre o que eu perguntei do paradigma. É sobre o quê? Do paradigma? Então, é como vivenciar o paradigma, é isso? Exatamente, exato. Então, então vamos lá, Peixinho. Eu estou tentando criar o meu como. Não tem isso pronto. Isso aí é exatamente o desafio da construção atual. A gente não está habilitado, habituado a pensar integradamente, sistemicamente, holonomicamente, e menos ainda interexistencialmente na simultaneidade dos outros critérios. Você precisa trabalhar, meu caro. É isso que eu posso lhe dizer, meu caro Hegel. Trabalhar como Hegel trabalhava para integrar o espírito, a matéria na sua dialética. Trabalho. Eu estou apenas vislumbrando o que eu derivo do que eu vejo, o que eu leio, o que eu estudo, que eu reflito, mas é muito trabalho e, bom, o meu consolo é que dizem que tem a eternidade para trabalhar, mas paciência, vamos lá. Mas é assim, agora, eu acho que a gente já tem um norte. O norte é não se aprisione em nenhum estágio. Não creia que esse é o único estágio do universo. O norte é perceba, pelo menos, a noção espectral de evolução. Quando você estiver assim meio desanimado, você diga que nada, eu sou um grande criador de formas, intelectualizei a matéria, dei vida aos seres biológicos, estou na era do pensamento, né? Do tempo que eu fui pedra cheia no alto do Xingu, como dizia um amigo meu, até virar gente na manifestação, é uma evolução tremenda, já é um grande ganho. Mas se você quer se entusiasmar, você vai dizer, mas depois do humano tem o transhumano, o transpessoal, o espírito puro, é para lá que eu vou. E aí a gente vai construir os métodos. Evolução é trabalho evolutivo. No momento atual, eu estou dizendo que o que eu penso é que é preciso fazer um trabalho introspectivo, um trabalho compartilhado, educativo, evolutivo, sem julgamentos, que é uma fase evolutiva mais avançada do que certo, errado, bem e mal, e um trabalho sociocultural, reconstruindo as instituições num nível mais elevado do que está posto aí. Porque o que está posto aí é pura e simplesmente o melhor do materialismo. E o melhor do materialismo é apenas uma nesga do espiritual. Olha, o eu Paulo posso lhe dizer. Desculpe. É isso, eu só posso lhe dizer isso, Hegel. Muito obrigado, muito bom. Isso já é uma prática, né? Já deixar vislumbrar o futuro já é uma grande coisa. A esperança ativa, né? O Paulo de Felipe Peixinho, ele reformulou aqui a pergunta e vamos ver. Ele disse que é a crença que preconiza que todas as coisas têm sua finalidade e objetivo de existência independente uns dos outros, sem conexões entre si. Essa é a crença da existência independente das coisas. Se eu captei bem a mensagem, meu caro Paulo de Filipe, pensei que era Paulo de Filipos, porque Paulo andou lá nessa cidade, né? Exatamente.
Então, Não, eu porque quero você vê dizer o que nós seguinte, aqui temos tudo, né? Temos filosofia com Hegel, estou vendo temos aí. tudo. Eu penso que a noção de separatividade das coisas e de independência é um artifício da mente humana. Né? Eu estou mais protínico, tudo é o um, e o um visto na fragmentação do múltiplo. Começa aí do ponto de vista geral. Isso me lembra o seguinte, eu nunca vi ninguém refletindo muito sobre uma ideia-chave. Deus criou o quê mesmo? Aí diz, Deus criou o universo. Vamos ver mesmo? Aí lá para as tantas, o livro dos Espíritos diz, Deus criou o princípio inteligente do universo. Mas ele criou vários princípios? Não, só criou um. O princípio inteligente é um, que ele chama de espírito com E minúsculo, no livro dos Espíritos. Depois aparecem esses espíritos com E maiúsculo, que são individualidades. Para essas individualidades foram derivadas do E minúsculo, do princípio inteligente do universo. A gente nunca perguntou, eu nunca vi ninguém perguntando como foi que o princípio do universo gerou essas entidades simples e ignorantes. Porque o meu entendimento filosófico é o um, princípio inteligente do universo, gerou o múltiplo, entidades individualizadas, que aí criou a sensação de separatividade. As coisas estão separadas e podem ser independentes. À medida que a gente vai integrando, vai vendo que tudo é interdependente. E a evolução parece que nos leva de volta ao um, mas um consciente, que no início a gente era ignorante. De volta ao um. Então, eu não posso dizer que as coisas estão realmente independentes. Eu posso dizer que elas aparentam estarem separadas e independentes. Mas, no fundo, é um. Eu comparo com o seguinte. Olhem um oceano e vejam um arquipélago. Vocês vão ver várias ilhas. Seja um peixe de águas profundas e vão verificar que lá embaixo não tem ilha nenhuma, tem um planalto único. Ilha é cá nas periferias, lá no fundo é tudo um só. É uma base de montanhas, de uma cordilheira, que aparece o pico acima do nível da água. Parece-me que a consciência nossa cria uma singularidade, o indivíduo, mas, ao mesmo tempo, tem algo que é de totalidade, que a gente não tomou consciência, que é esse princípio inteligente do universo, que aparece agora cada vez mais na literatura, com o nome de inconsciente coletivo e coisas parecidas. Então, é nesse sentido que eu acho que não há possibilidade de vermos as coisas na separatividade. Agora, acho que há, na singularidade, interdependências, influenciações, que fazem parte dessa dinâmica evolutiva de integração. Eu acho que é isso que eu captei e estou tentando responder a Paulo. André, exatamente, eu falei isso porque eu me lembrei que a gente vê que na humanidade, não é, no caminhar da humanidade, o homem ele está centrado em si mesmo. Não é? A humanidade é aquele negócio, cada um por si, Deus por todo, seria a máxima disso aí. Não é? E os povos, é aquele negócio, todo mundo quer cuidar de si, não é? Inclusive muitas orientações, tal, não religiosas, mas no trabalho e coisa e tal, é o seguinte, você tem que fazer a tua parte, chega, e faz bem feito, e já está, se você conseguir fazer isso, está ótimo. Deixa o teu vizinho cuidar da vida dele. Então, esse pensamento nos leva ao quê? A ser egoístas. Por quê? Porque aí eu digo assim, o que eu tenho a ver com o chinês, lá que está no outro lado do mundo, se ele está com o vírus ou não está com o vírus, se o cara da África está morrendo, o povo da África está morrendo de fome, é problema deles. Eu estou aqui no Brasil. Sim. Eu vou resolver o meu problema, que eu mal consigo resolver, da minha família, da minha existência, e cada um cuida de si. Então, isso daí é que é a base da existência independente das coisas, porque isso nos leva a querer escravizar o próximo, porque eu me sinto mais inteligente, então eu vou levar um povo
não ajuda o outro porque ele não tem nada a ver com o outro que se cuide, e muito pior ainda, ele vai tentar conquistar para fazer do outro um escravo. Foi que a humanidade fez, né? As pessoas ditas menos evoluídas, os povos, né? As inteligências mais desenvolvidas, através de artifícios, pegavam o pessoal na África e pegava ele de escravo, porque o camarada não tinha base nenhuma, coitado, não tinha armas, e escravizava. Então, é isso. Então você já explicou o que é a existência independente das coisas, é isso? Exatamente. Nós dependemos, sim, dos outros, em todos os sentidos. Só para finalizar isso, que o horário já está se esgotando, eu vou tentar ser bem sintético, Paulo. Em primeiro lugar, felizmente, a gente chegou a esse estágio, porque antes nem consciência de si a gente tinha, a gente nem egocêntrico era inconsciente. Vejam como é a velha história. O que hoje está se tornando mal, no passado foi um excelente progresso. Nós não tínhamos consciência de indivíduo, não. Éramos indiferenciados naquelas tribos coletoras, caçadoras, ninguém tinha noção de eu. Tinha noção de conjunto coletivo só. Não se diferenciava. A evolução fez com que a gente começasse, na era agrária, a pensar no eu. E chega no máximo de discurso na Revolução Francesa, Declaração Universal dos Direitos da Pessoa, eu. E só direitos. Você viu que não escreveram a Declaração Universal dos Deveres Humanos da pessoa, só escreveram dos direitos. Agora que estão pensando em escrever. O que eu quero chamar é o seguinte: egocêntrico é uma etapa superior a não consciente, individual. Mas egocêntrico é uma etapa inferior ao etnocêntrico, ao globocêntrico, vai variando. Repare, quanto mais abrangente e integrativo for o seu pensamento e seu agir, mais evoluído isso é. Você pode ser humanitário ou humanocêntrico. Isso será uma grande evolução comparado com o etnocêntrico. Só o meu país, a minha pátria, o meu povo. Mas o humanocêntrico puro é menos evoluído do que o ecossistemicamente integrado, porque ele vai integrar os seres não humanos, que é menos evoluído do que aquele que integra a interexistencialidade e os desencarnados, que é menos evoluído ainda do que aqueles que já estão planetariamente, ou melhor, galacticamente integrados com todos os seres. Isso é da evolução. Então, o que você vê hoje, egocêntrico, é, de um lado, um grande avanço, que agora está virando problema. É a mesma lógica da evolução. Primeiro ela cria, depois aquilo que foi criado passa a ser o entrave ao progresso. É assim. Agora eu vou fazer um breve comentário sobre isso. E nós então passamos a querer dominar os outros. Sempre foi assim, enquanto egocêntrico na história da humanidade. Não pense que foram os brancos europeus que começaram a escravidão, não. Não foi, não. A escravidão existiu desde o tempo que nós resolvemos que a propriedade privada era importante e que nós podíamos tomar a dos outros e fazê-los trabalhar para a gente. É antigo. Hebreus foram escravizados de egípcios, gregos foram escravizados pelos romanos. Na própria África, escravos ou povos negros escravizavam seus negros e ainda vendiam para os brancos. Não tem aquele glamour de que os africanos foram simplesmente vítimas dos europeus, não. A ideia de escravidão e a prática é do egocentrismo, que é universal no estágio humano atual. Agora, isso deu problemas, porque a gente evoluiu, e dizem as más línguas, porque sempre há más línguas na contagem da história, que os ingleses descobriram que, com a industrialização, era melhor acabar com a escravidão para transformar todo mundo em consumidor, escravo da economia. Consumismo. Então, agora não. Quer dizer, por vias travessas, começou a se valorizar o indivíduo porque ele era um potencial comprador. Ainda era o quê? Egocentrismo, propriedade privada, subjacente à ideia que é evoluída, mais evoluída, que é de percepção do outro como sujeito na sua própria história. Então, repare, na linguagem evolucionária,
tudo vale, mas não vale para todos no momento evolutivo. Isso aqui dá um trabalho para a gente sentir, porque às vezes para nós aquilo não vale mais. É lícito, mas não me convém evolutivamente. Não vale mais. Então, escravizar hoje é um problema muito sério. Não vale mais para a gente, né? Mas houve um dia que aquilo era um sucesso de realização dominadora, materialista. Está passando. Mas o que nós fazemos hoje de brilhante, a gente vai dizer um dia não vale mais, vai ser superado. Isso é que eu acho brilhante na evolução. Não se aprisione em nenhuma das suas verdades. Elas são efêmeras, porque você ainda não é pleno. Bom, acho que já estamos ultrapassando porque o Hegel ainda disse assim, mas a intuição não pode se sobrepor à razão, deve se relacionar com ela? A intuição, no sentido de superconsciência, ela é muito mais abrangente, só que ela não é traduzida em linguagem racional. Bergson, que é um francês muito famoso, eu falei aqui no início, ele contava uma história como metáfora. Os racionalistas vão estudar o que é um banho de rio. O que eles vão fazer? Reúnem-se numa academia, verificam quem tem expertises para pesquisa dessa área e criam uma equipe de pesquisa. Talvez um sociólogo para a comunidade ribeirinha ser entendida, aquelas variáveis sociológicas, psicólogo, claro, social, para ver como é que as leis psicológicas que estão ali em funcionamento, botânico, zoólogo, até hidrólogo, reólogo, sabe Deus o quê? Forma uma equipe boa, assim, arranja uma verba do CNPq brasileiro, Conselho Nacional de Pesquisa, isso eu que acrescentei, que Bergson não falou isso, né? E manda o pessoal para campo, que estudam tudo isso durante meses, voltam para a academia, emite um relatório e diz, isso aqui é um banho de rio. Isso é a razão trabalhando, diz Bergson. Se você quer saber intuitivamente, vá, tome banho no rio e saia. Você já sabe o que é um banho de rio. Só que para traduzir isso vai ser um problema. Isso é a intuição funcionando. Eu tive um professor que um dia me chamou, o único filósofo da faculdade de filosofia, que eu considerava filósofo, porque produzia filosofia mesmo. Ele me chamou e disse, eu sei que você é espírita. Ele era jesuíta. E disse, eu sei que você gosta muito de evolução, talvez pelas minhas intervenções nas aulas dele. E eu queria lhe fazer uma pergunta que você pode ter respostas que eu não tenho. Eu tenho saberes, olha só que frase, saberes, que o pensamento não consegue captar. O que é isso? Eu disse, professor, o senhor fez a pergunta, o que é isso? Se o senhor que vive não consegue traduzir em pensamentos, o que eu posso dizer sobre isso? Isso é o típico sobrepor-se à racionalidade. Ele captava, ele tinha saberes, ele dizia, eu quero escrever um capítulo sobre isso, não tem pensamento que caiba. Eu digo, aí eu pensando, é que a percepção de totalidade, na hora que você traduz para fragmentação, não é mais a mesma. E aí eu me lembro de Tomás de Aquino, que escreveu aquela Suma Teológica, olha que nome, Suma Teológica, 12 volumes. E no final da escrita, quando homenagearam ele, ou chamaram ele para alguma coisa, ele disse, pois é, tudo que eu escrevi não passa de palha diante do que eu vi e percebi. Leia-se, palha é para ser queimada. Na época era assim. Não tem como você tomar da intuição e querer traduzir para a razão isso. Aí eu volto a uma frase de Kardec que, no meu modo de ver, está um tanto quanto mal compreendida. Fé verdadeira é aquela que encara a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Não é fé raciocinada. Explico. Se a fé nascesse da razão, não seria fé, seria razão. O que é? A fé vivencia um experimento
E ela pode tentar, a pessoa, o sujeito, traduzir isto para alguma coisa de razão. Mais ou menos como explicar o que é luz para um cego de nascença. É mais ou menos isso. É o que a fé consegue fazer, né? E esse é um grande trabalho de transcrição. Se vocês estudarem o pensamento universalista, estudarem as noures, que tem um bom estudo sobre isso, ou que é de Pietro Baldi, ou estudarem o misticismo, que é de uma autora chamada Evelyn Underhill, vocês vão descobrir esses mundos psíquicos, esses outros estágios da consciência, e vão verificar que a intuição, ou a mente intuitivo-sintética, é o próximo passo da evolução. Mas só que depois dela já existe gente que descreveu, e olha que deve ter descrito bem reducionisticamente, que é a única forma possível, mas 4 outros níveis de consciência. Está aí na literatura universal isso, hoje você vê muito texto sobre essas consciências, e que a gente desenvolveu 5. A gente está na metade do caminho das consciências já conhecidas, dos estágios de consciência, sensório-motor, aquele fantásmico emocional, mental concreto, mental abstrato. São consciências lógicas, consciências sensoriais. Olha, essas 5 que Piaget descreve, aquela escala, e outros descrevem, são apenas a metade do que se já conhece. Já tem informações sobre isso. A intuição é a próxima, vivência intuitivo-sintética. O que Einstein dizia, eu raciocínio, eu penso 99 vezes, não chego a conclusão nenhuma. Aí a intuição vem e resolve o problema. Só que essa tradução entre intuição e pensamento, como dizia meu professor Dario Nogari, ele não conseguia, e eu também estou muito longe de ter intuições e ainda ter traduções adequadas. Mas é por aí que a gente deve ir, viu? É por aí que a gente deve evoluir. Peixinho, você tem alguma palestra imediatamente após? Porque existe aqui uma pergunta ainda. Não. Essa então, podemos avançar um pouquinho? Porque eu também queria fazer uma pergunta para você. Nádia, eu já lhe disse. A lei do menor esforço. Eu prefiro obedecer. Dá menos trabalho. Então, vamos aqui. Então, vamos às ordens. Vamos às ordens. Pronto. Então, responda, Peixinho. O Hegel pergunta o que seria a fé? A fé é um estado de espírito em que você enxerga, percebe uma totalidade intuitivo-sintética que lhe dá uma certeza que independe de qualquer análise que você venha a fazer. Isso é que é fé. Fé é algo que é construído, é vivido dessa forma. E aí eu vou lhe lembrar uma coisa que eu vivi. Eu vivi com uma pessoa que era inteiramente fora do padrão. Eu vou mandar um poema de Maria Rodrigues em vida sobre a fé. Dinória está dizendo aqui que... Edinória está aí? Um beijo, Edinória. Está aqui do lado. Ela fica escondida naquele... baianamente assistindo, deitada na cama. Deitada, e eu aqui tá trabalhando. Bom. Então tá, Ela beijo, diz que tem um poema de Amélia Rodrigues sobre a fé. Amélia Rodrigues encarnada, quando estava encarnada na Terra, que é muito interessante ver. Mas eu ia dizendo que eu conheci uma figura que era vinculada a um outro modelo de pensamento, de reflexão e de decisão no mundo. Chamava-se Maria Rita Lopes Pontes, irmã Dulce, a Santa Dulce dos pobres para o mundo inteiro, que eu digo que agora, quando ela estiver lá, não se esqueça que eu fui médico seu, hein? Eu lhe tratei uma vez, pelo menos, lhe acompanhei. Olha lá meu crédito. Pois bem, ela tinha o hábito de, na intimidade, brincar com a gente e dizer assim, o problema de vocês é que vocês querem criar uma previdência humana. Ela sabia que eu trabalhava para isso. Eu era do Ministério da Saúde, Previdência Social. Nunca vai dar certo. Por quê, irmãs? Porque é humana. É só por isso. Você precisa ter fé na providência divina. É a concepção de Deus que ela tinha. Na providência divina, E ela dizia para mim isso porque eu passei 2 meses tentando resolver
um problema de um paciente para conseguir um exame que na época era raro, broncoscopia, e não consegui. Falei com ela, em meia hora ela conseguiu. Eu perguntei, como é que a senhora conseguiu? Falei com Deus, ele é rápido, Deus é rapidíssimo. Aí eu fiz, mas como é que a senhora fala com Deus assim, com essa rapidez? Ele disse, fé. Eu disse, sim, tá, muito bem. E quem não tem fé, faz o quê? Não dá para comprar fé em supermercado, em quilo, em litro, em metro. Como é que faz? Eu não tenho fé. Não basta me dizer, tenha fé, irmã, porque eu não tenho. Aí ela virou e disse, eu preciso lhe dar uma aula. Vem aqui, no fim da tarde, quando o senhor parar de trabalhar, vem aqui que eu vou dar uma aula sobre como ampliar a sua fé. Ela me deu de graça, eu aprendi alguma coisa, posso até não estar aplicando, mas foi uma aula muito interessante. Se vocês quiserem, ela me deu de graça, mas eu posso vender o produto para vocês, porque eu sou capitalista. Nós somos capitalistas, nós compramos, pode dizer. Ela chegou para mim e disse assim, olha, é o seguinte, primeiro você tem que aprender a orar e saber que tem alguém que lhe responde. Essa é a primeira coisa. Se você não achar que não tem ninguém para lhe responder, não adianta você orar. Segundo, você deve planejar algo um pouco acima da sua capacidade pensada imediatamente. De quê? Não muito longe, um pouco acima. Você vai e se esforça para alcançar aquilo. Obviamente, você não consegue alcançar porque está um pouco acima da sua capacidade. Aí você vai e reza e avisa para Deus, fiz tudo que eu podia, agora é com o Senhor. E aí? Eu digo, e aí? Aí, se você for falar firme com ele, porque também tem essa, eu só escuta gente que fala firme com ele. Se você falar firme com ele, ele responde imediatamente. É assim que eu faço. Aí você alcança aquilo ali, que o povo vai chamar de a graça. Quando você alcançar, aí tu aumenta a distância agora, vai mais longe no projeto que você quer, no pedido que você quer. Repete o processo e aí você vai fazendo. À medida que você for fazendo, tua fé vai crescendo e você um dia descobre que tua fé ficou muito grande. É assim. Podem testar à vontade isso aí. Um dia, lendo A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi, estava lá o mesmo modelo, na linguagem mística dele. Mesmo modelo. E era assim que ela fazia. Eu digo, mas para fazer no nível dela está complicado. Peixinho, dada a sua familiaridade, digamos assim, com a nossa irmã, você acha que ela teria lido Pietro Baldi? Ela não leu nada, nunca teve tempo de ler muita coisa, não. Eu sei, mas você acha que ela teria lido? Teria tido conhecimento de alguma forma, não? Não, no meio, então, no meio mesmo... espiritual, ninguém lê nada desse tipo, quase. Quem é que leu a obra de Pietro Baldi no Brasil? Você conta a dedo. Não, era a experiência direta dela, vivida. Ela me convencia de que ela falava com Santo Antônio, que era o intermediário dela, com uma facilidade incrível. Eu dizia, me dá o endereço dele aí, vai. Eu escrevi uma carta para ele. Ela disse que tem que descobrir, senão não chega. Ela era tipicamente o estilo franciscano vivencial, como Francisco de Assis, era o tipo dela. Entendeu? O tipo mental dela, psicológico, funcionava assim. E tudo às avessas do que você pode imaginar. Ela dizia, doutor Peixinho, a obra está sem dinheiro. Só temos um jeito de conseguir dinheiro rápido, que é vamos ampliar a obra, porque aí o dinheiro entra. Irmã, isso não estou entendendo. Só diz que não tem dinheiro e vai ampliar. É, porque eu sei que Santo Antônio é assim. Se eu disser que é para mais, ele aí se esforça e me traz. Roberto Carlos liga. Aí eu via coisas incríveis. Roberto Carlos ligava. Eu assisti uma ligação de Roberto Carlos que nunca declarou isso, que eu saiba. Ele ligava, e eu vi quando a irmã de Irmã Dulce atendeu o telefone, e aí ficou, é o rei, é o rei. Eu estava lá na hora, ele, rei de quê? Rei, o rei, Roberto Carlos. Eu digo, tá ligando para quê? Vai cantar aqui? Ela,
Ele está dizendo aqui. Aí ele dizia, ó, não vou aí não, para não chamar a atenção. Manda alguém aqui no hotel para receber a doação. Na época, a irmã não trabalhava com bancos, essas coisas, para Pix, para depositar direto. Aí o pessoal ia pegar, ele nunca soube que Roberto Carlos falasse disso. Nunca vi. Era um rei. Os truques da irmã para conseguir dinheiro, eu digo, mas que mulher perigosa, eu pensando, como ela consegue? Um dia Figueiredo chegou lá, João Batista de Oliveira Figueiredo. Chegou lá. Aí disse, irmã, o que a senhora quer para a sua obra? Ela disse, eu não quero nada para a minha obra, não. Eu só quero que o senhor dê um passeio com o doutor Tassiano, que era o diretor médico. Eu só quero isso. Só dá um passeio aí na obra. Aí, tudo combinado, né? O doutor Tassiano pegou, levou Figueiredo num lugar que eu chamava de um lugar onde se interna a gente por metro quadrado. Você só tem direito a 1 metro quadrado. Logo, não pode se deitar, porque 1 metro quadrado não dá para você se deitar. De tanta gente. Aquele pessoal pobre, não tinha morador de rua, com aquelas doenças artrose, não sei o quê. Outros já com fase de ascite grande, não sei o quê. Não tinha vaga no hospital, ela botava lá. E aí eu botei um apelido, Unidade Médico Social. Figueiredo só chegou na metade do caminho, começou a chorar. Aí a segurança dele, ele tinha vindo daquele infarto lá, que ele foi para a Cleveland, tira, que o presidente está emocionado. Aí voltou para o lugar onde a irmã ficou, porque a irmã não foi para o passeio, né? Até por causa das dificuldades respiratórias. Quando ele chegou lá, já entendi, irmã, já entendi o seu recado. Não durou uma semana, o ministro da Casa Civil, Leitão de Abreu, ligou. Irmã, mande aí uma planta e um orçamento aí, fala com o Odebrecht, que era quem ajudava a irmã, fala com uma planta de orçamento para fazer um prédio lá para abrigar aquele pessoal. Mandou todo o dinheiro. A irmã era viva, viu? Olha que estratégia. Não pediu nada, mandou ele caminhar. Ela dizendo, tá vendo aí? Isso aí. Santo Antônio trabalha para valer. A irmã que botava o Santo Antônio para trabalhar muito, né? Era afilhada. E um dia aconteceu o contrário, ela me disse. Acertaram, o ministro da Previdência da época, que era um baiano, Valdir Pires, quis fazer um convênio para ajudar a obra, porque tinha 1.100 pessoas, nenhuma receita fixa estatal, 1.100 pessoas diárias naquela... só de comida, vocês imaginem. Aí preparou-se um convênio, Ministério da Saúde, não sei o quê, da Previdência, não me lembro mais. Aí, quando Valdir Pires embarcou com a comitiva para a Bahia, ia fazer outras coisas, mas ia lá fazer esse convênio. O secretário, que era meu colega de turma, secretário do Ministério, fez, Peixinho, a irmã desistiu do convênio. Foi mesmo? Foi. Até para ajudar essa irmã é difícil, viu? Aí eu fiz, e qual é? Ela disse alguma coisa? Disse. Não tem como a gente convencer ela diferente. Ela disse que estava rezando na véspera e Santo Antônio disse para ela, aí, irmã, hein? A senhora agora está sem fé, hein? Está desacreditando da providência divina e vai acreditar nessa previdência social, fazendo convênio. Aí eu me toquei e desisti do convênio, tudo articulado. Quando o Valdir Pires chegou aqui, disse, agora? O problema é o seguinte, a verba que eles iam mandar tinha se espalhado a notícia e os funcionários já estavam se preparando para ganhar no nível do INAMPS. Leia-se, a verba ia entrar, não ia ficar nada lá para a obra propriamente dita, porque ia ser consumida em salários e coisas parecidas. Aí, quando ele chegou, eu estava na reunião e disse para ela, a irmã, a senhora quer viver assim, tudo bem. E agora eu tinha uma ideia, Valdir, doutor Valdir, como chamava. O senhor faz um convênio com a pós-graduação que eu criei, que aí não é da obra. O senhor paga aqui as bolsas de residência médica. Foi assim que salvamos a visita de Valdir Pires. Ele pagou, e na época começou com 6 bolsas, quando ela morreu, eu saí de lá, já tinham 240 bolsas do Estado pagando.
240 bolsas hoje significa R$1 milhão por mês. Foi a fórmula que a gente achou para nem brigar com Santo Antônio, que mandou dizer para ela que se ela tivesse acreditando nisso, era porque estava sem fé, e também ajudou a obra, porque a pós-graduação virou um sustentáculo lá durante um largo tempo. Era o estilo dela, bem estranho às nossas convicções usuais de empresários. Ela estava fazendo com Santo Antônio o que Joana d'Arc também fazia de uma certa forma, não é isso? Era uma comunicação mais ou menos. Dá a impressão, só que Joana d'Arc dizia que tinha as vozes, e a irmã Dulce nunca por isso que era mais ou menos, ela... mas o fenômeno, não é? Mas ela nunca descrevia o fenômeno, como é que acontecia essa ligação com Santo Antônio. Ela não descrevia. Nunca me falou. Tentei algumas vezes. Ela até brincava. Aí eu gostava de tentar ficar olhando umas reuniões mediúnicas que tinha na casa vizinha onde eu morava, quando eu era adolescente, mas ela não entrava nesse detalhe. Ela dizia que isso era um mistério de Deus, e se eu quisesse saber um pouco mais, procurasse o professor Divaldo Franco, que ele explicava direitinho. Ela era amiga de Divaldo. Sabemos. Que beleza esse teu depoimento, ô Peixinho, uma coisa linda mesmo, linda, linda. Nós já estamos assim, já até passamos do tempo combinado, mas como a gente aqui pode dizer a você para fazer coisas, e o que você obedece, porque você é baiano, fica preguiçoso de decidir, eu queria que você fizesse algumas observações quando você tocou no assunto da terminologia, do uso de nós adjetivarmos espírita para pedagogia, para filosofia e assim subsequentemente. Queria que você fizesse um comentáriozinho a esse respeito. E também, qual é a análise que você faz, ou que você tem feito sobre as consequências que se as há na mundividência da humanidade nestes tempos de pandemia? Olha, em primeiro lugar, o que você perguntou, a primeira questão, eu digo o seguinte: se eu predicar algo com o nome de espírita, eu estou querendo dizer que o espiritismo é menor do que aquele algo. Não é assim? Educação carmelita é algo que é menor do que a educação. Eu não vejo assim o pensamento espírita, eu vejo uma concepção paradigmática. Logo, eu tenho que dizer que é o pensamento espírita aplicado à educação. A educação é menor do que a expressão educação, é menor do que o pensamento espírita, em termos de conhecimento. Sim. E tudo que se produziu de conhecimento na educação, eu posso trabalhar enquadrando na minha grande síntese o colar de pérolas que eu falei. Então, eu vou pegar Comênios, Pestalozzi, Rousseau, não sei quem, Capra-Rede e companhia, Dilthey, Escola Nova, Novíssima, né? Em suma, Paulo Freire, dizer, olha, todos eles servem para alguém em algum momento da evolução. E é esse o pensamento espírita. Por isso que eu digo que o pensamento espírita, ele engloba todos os pensamentos. Exatamente. Ele não pode ser predicado. Se ele for predicado, ele se encurta. Entendeu? Tá essa é a ideia. Música espírita, eu acho esquisito. Não tem nada a ver. Cara. Não, é concepção espírita evolucionista para a música. Tem umas músicas que são evoluídas, outras são rimavam. Obsessão com desencarnação, com coisas assim, bem pobres de rima. E não é isso que faz a concepção espírita. Não é botar o nome reencarnação e obsessão. É verificar o nível evolutivo que ela expressa. E aí eu posso usar música de qualquer origem. O que eu quero dizer é essa música aqui. Eu gosto muito de Guru Ramdas, indiana, né? Essa música é de um outro nível. Posso pegar uma música marcial, Alon Zanfon de La Patria, é um nível bem primitivo aquilo ali. Bem primitivo. É este tipo de abordagem que é o
o pensamento espírita no meu modo de ver. Eu já fiz um teste. Que não é a letra que tira. Viu? Eu já fiz um teste. Em 1984, botei 3 minutos de 7 tipos evolutivos, como eu chamava, porque eu copiei de alguém, sobre música. Gravei 21 minutos, naqueles cassetes antigos, né? Aqueles gravadores assim. 21 minutos de música, desde a música marcial até a música mística. Juntei os jovens, 150 jovens, e disse: expressem-se através da música. Movimentem-se, dancem, façam o que vocês sentirem. Não pensem, simplesmente vivenciem. Quando eu botei o primeiro... Quando começou a fita, começa com música marcial. Todos os 150 estavam lá marchando nos pelotões, tudo espontâneo, não tinha nada combinado. A música vai subindo, música sensual, música de poder, música de... Quando chegou na música de 7º nível, só tinham 2 no salão. Uns 30 estavam dormindo, os outros estavam arriados. Só 2 chegaram ao nível 7 naquele dia, naquela música. Digo, isso é um diagnóstico do seu estágio evolutivo. O passado, todo mundo vai, música marcial. O futuro, só 2 continuaram lá, criando ritmos, performance. E o que mais me impressionou eram os 30 dormindo para esses níveis evolutivos que para eles estão completamente fora da realidade deles. Eu acho que isso é um trabalho tipicamente espírita no sentido evolucionário. As músicas, alguma delas foi de autor espírita? Não, eram músicas da vida. Captou como é que eu estou querendo traduzir a prática espírita? Fazendo essas coisas. Faça um diagnóstico de si mesmo pela música, pela poesia, pela literatura, pelo uso do dinheiro, pela teoria política, econômica que você adota, pela escolha profissional, tudo tem nível. É por isso que o nome não cabe para o pensamento espírita. A segunda pergunta... Qual foi mesmo? A segunda pergunta é para você comentar ou analisar sim, já sei. É a consequências da pandemia. multievidência da humanidade a propósito da experiência da pandemia. Olha, eu queria saber se tinha alguém reencarnado de 1918 agora, né? Que viveu a outra para comparar. A pandemia, para mim, ela tem uma característica que é uma causa de morte de um único tipo de agente causal. Esse é o problema. E, além do mais, as consequências pelo próprio conhecimento da necessidade de mudança de vida do ponto de vista econômico-social. Primeiro, volte para a caverna. Segundo, muita gente vai ficar desempregada. Isso é um impacto tremendo, porque desemprego é uma causa muito clara de depressão, suicídio, por aí vai. Você me perguntar, você sentiu isso como? Eu digo, olha, não foi. Sabe por quê? Porque, infelizmente, eu trabalho com muitas informações estatísticas. Eu peguei o ano 2019 e fui olhar mortes por ação humana. Mortes dos humanos por ação humana. 280 mil mortes no ano. Homicídio, suicídio e morte por atropelos e coisas decorrentes do álcool. Mortes pelo Covid, 200 mil. Eu acho que o perigo está nos humanos, maior do que no Covid. Essa foi a minha análise, que eu nunca divulguei muito, porque me diriam que eu ia ser um negacionista. Não, acrescentou-se mais uma causa-morte, mas não a pior de todas. A pandemia é humana. E o que é pior, não é valorizada como tal. Os dados estão aí postos. Não cria pânico, mas o vírus teve esse papel importante de dizer, viu, vocês estão se metendo com a natureza responde. Vocês precisam aprender a viver em equilíbrio ecológico.
Porque se vocês se metem nessas fronteiras que fizeram, algum custo vai ter. Não é a primeira, nem vai ser a última, né? Mas, como tinha um impacto social e uma tremenda divulgação, então isso criou um verdadeiro inferno astral coletivo, uma paranoia, um medo, fruto também da consciência de que o que domina é o materialismo. Essa eu acho que é uma primeira lição. Isso é um karma? A gente é gente. Nasceu, vai morrer. O jeito de morrer vai variar, mas que vai, vai. Até agora está tudo indo. Outro dia eu fiquei perguntando, alguém viu Lázaro, que Jesus ressuscitou? Está aí, por aí? E o filho da viúva de Naim, viveu quanto tempo depois da ressurreição? Todos morreram. Mas saber que vai morrer de uma causa evitável é o que dói. Até porque é um custo alto você encarnar, né? Mas você também não vai morrer casualmente. A lei de Deus, tudo é justo, merecido e necessário. E morrer não é essa tragédia toda. Eurípides Bassanufo, grande espírito que todo mundo sabe, morreu de pandemia. Estão lembrados disso? Quando disseram assim, não, a pandemia vai retirar os atrasados do planeta, eu digo, vai gente pra caramba e não vai ter essa de atrasado, não. Vai ter gente que vai se aproveitar dela para ir embora daqui. E foi o que aconteceu. Eu conheço gente aqui na Bahia de alto nível que eu considero social, não no sentido econômico, de visão de mundo, e que foi-se. Então, essa lição de que isso foi um karma negativo, não sei o quê, que matou os que eu acho que tem umas coisas míticas no movimento espírita que atrapalham a compreensão de totalidade da interexistencialidade da reencarnação. Também vi brilhantes coisas. Por exemplo, eu nunca antes na história da humanidade tantos trabalharam tão rapidamente para arranjar uma vacina. Nunca. A produção do conhecimento foi tão rápida, tão eficiente, tão prática, em rede. É verdade que não era uma rede assim tão aberta, porque o estágio humano fez vislumbrar o seguinte: quem chegar com a vacina em primeiro lugar vai ter cerca de 8 bilhões de clientes. É muito dinheiro em jogo. Corre! Porque quem chegar primeiro, chegaram alguns corredores, chegaram primeiro, mas existem busca de vacinas a essa altura, há mais de 1 milhar de experimentos andando. Bom, a intencionalidade de ganhar dinheiro é um problema de quem está vivendo, mas há o caráter resolutivo, humanitário, vamos nos manter vivos nessa história toda, né? Agora, eu acho que gerou em muita gente uma sensação de finitude. Isso é importante. Aprender a pensar que não é eterno, e só é eterno enquanto dura, como dizia o poeta. Não é dessas Coca-Cola toda. A outra coisa é, você parece poderoso, mas o invisível é perigoso. Eu até brinquei, o essencial da humanidade, o essencial para a humanidade é invisível aos olhos, só se vê bem no laboratório. Era o Covid. Exupéry é sertanejo. Essas são as considerações que eu vejo, né? A gente teve medo, né? Teve cuidados, teve tudo isso. Agora, eu não tenho aquela sensação assim de, olha, morreram 600 mil pessoas no Brasil graças à Covid. É um fenômeno que a gente podia evitar, mas morrem de hipertensão, de diabetes por causa do mau uso da dieta, disso, daquilo, e de mortes violentas. 1.200.000 pessoas por ano no Brasil. Só que a gente não tinha essa consciência. Agora tem. Olha, viver é perigoso. Precisa de cuidado. Então, na mundividência, na cosmovisão da humanidade, você acha que isso trouxe o benefício, digamos assim, do despertamento da fluidez, da efemeridade? Isso.
É aquela história, se progride até com as guerras, né? As guerras mundiais levaram a muitos progressos, inclusive Sim. morais, né? Essas coisas abalam por isso, dada a pobreza do nosso estágio evolutivo. Então, mas teve gente que piorou, quer dizer, piorou não, ampliou o seu desvio evolutivo, não regrediu, mas ampliou o seu desvio evolutivo. É verdade. Como? Aprontando todas nesse período que podia, dizendo, já que eu estou aqui, o risco é alto, morrer por morrer, morrer traçando aí, fazendo o que chama festa paredão, não sei o quê. Outro dia eu vi aqui, o número de mortes por Covid estava em 1, 2 em Salvador. O número de mortes numa festa, 6, por tiro. Eu digo, olha o que deu. O pessoal saiu para comemorar, estou ficando livre, e que acontece uma coisa dessa? Ora, ninguém morreu por acaso no sentido de foi uma bala perdida que uma arma disparou. As pessoas foram armadas para a festa. Logo, quem vai armado não vai usar a arma dizendo que a intenção dele é preservar a harmonia do grupo que está festejando. Não é. Então, o nosso problema é nós não tomamos ainda a plena consciência do valor da vida e um vírus desse, de certa forma, desperta. Vai começar uma novela aí, eu vi um trecho dela, do comercial, que é novela ou seriado? É novela. 4 personagens que caíram, olha só, anunciaram nesse dia, anteontem, haviam anunciando, mas detalharam anteontem. 4 personagens que um avião cai e elas são avisadas já na fase de desencarnação, experiência de quase morte, tem até a filigrana do mundo espiritual, não sei o quê, que elas vão retornar à Terra. Né? Vão retornar à Terra e vão viver novamente, segunda chance. Só que com um detalhe, das 4, uma vai morrer em 1 ano. Aí um olha para o outro, que olha para o outro, quem será de nós? Mas aí eles começam a dizer, segunda chance. E pelo trailer como eu vou aproveitar a vida de outra forma agora? Segunda chance. Quem escapou do vírus, que passou 4 meses no UTI, 2 meses no UTI, eu fico imaginando o que ele pensava quando estava lúcido e acordado. Estou aqui com a mão e a tradução São Pedro ali de junto. Será que ele vai me chamar? Imagine a inquietação da finitude. Como a pessoa deve sair diferente disso? Entendeu? Eu acho que isso ajuda a se evoluir em termos de interexistencialidade. Agora, não creio em que uma pandemia melhore a humanidade. Você pode melhorar-se porque você usou bem, mas ela por si só acho que tudo piorou. Não acrescenta a evolução. Ela não acrescenta a evolução. Quem faz a evolução é você, sujeito da história. É o que você faz da experiência. Ela lhe dá uma chance, mas saiba que a evolução é com você, não com os outros. Agora, ficou uma lição que eu não concebi. Por que não aprendemos? Os chineses tiveram menos de 5.000 óbitos. O que é que eles têm? Seja lá o que é que eles são ou estão, que conseguiram bloquear uma epidemia. E veio com força, né? Que virou pandemia, mas não na terra deles. Eles não são 100 milhões de pessoas. São 1,3 bilhão. O que é que eles têm que conseguem fazer isso? Sem vacina. O que é mais interessante, sem vacina eles bloquearam. E a gente, até com vacina, demora de vacinar e ainda está com problema em pauta. O que eles têm? Eu fiquei intrigado. Rapaz, que capacidade é essa? Aí eu me lembrei que quando eu estudei um texto sobre a China, eles foram acabar com xistosomose, que tem no Brasil e tinha na China na época, nos anos 70. O rio amarelo, né? Yangtze, 6.000 quilômetros do rio, focos de xistosoma. A gente aqui
matando o caramujo com venenos. Eles foram lá e fizeram uma única vez, segundo dizem. Encheram as margens do rio de Caramujo e mataram todos os caramujos visíveis, mas não matam os que estão dentro da terra. No Brasil, 6 meses depois, estava igual no Brasil. O que eles fizeram? Criaram uma guarda da margem do rio e todo caramujo que aparecesse era morto na mão, ao longo de 6.000 quilômetros. E eles eliminaram a xistosa mole lá muito mais rápido do que nós. Eles têm uma coisa, é isso que a gente precisa aprender. Como que eles conseguem? Um país como aquele consegue ter 5.000 mortos e a maior potência ainda, que é a americana, 720.000 mortos, com toda a tecnologia que o Ocidente já tinha na frente do Oriente, da China. Como é que pode? Tem algo que, para mim, não combina muito bem com esses resultados. Não combina. É por isso que eu digo, o Brasil seguiu na onda dos americanos, mais uma vez. Eu fiquei com medo dos brasileiros quererem passar dos americanos nessa estatística maldita. Mas eu brinco dizendo, mas os americanos não iam permitir isso, porque eles têm que ser primeiro, até na desgraça. Eles são em primeiro lugar, eles se sentem em primeiro lugar. Aí estão lá com 700 e tantos mil. Que país é este que deixa 700 e tantas mil pessoas morrer de um negócio que o outro país barra em 5.000, com uma população 4 vezes menor do que a americana? Como é que consegue? Isso é uma lição que não foi aprendida pelo Ocidente. Não foi aprendida. Agora, o Peixinho, agora parece que está voltando o foco lá na China, né? Mas eles controlam rapidamente e a maior parte volta de gente que vem do exterior. Aí um dos indicadores é o seguinte, lá eles têm um controle da pessoa muito maior do que nós, né? Total. Muito maior do que nós. Eu vi lá 6 pessoas chegaram do exterior depois da pandemia e foram diagnosticadas. Eles imediatamente rastrearam todos os contatos e botaram em quarentena obrigatória 3.200 pessoas. Isola. Bom, se a gente der essa ordem para isolar aqui, tem gente que vai dizer, mas lá em casa não cabe todo mundo junto, não. Porque se todo mundo chegar em casa, a casa fica com aglomeração. Mas eles conseguem fazer isso. Tudo bem que a gente não consiga, mas que a Suécia não consiga, que a Holanda não consiga, que a Inglaterra não consiga, com o dinheiro que tem, alguma coisa eles sabem mais. Quase um mistério. Eles sabem mais do que a gente em alguma coisa. Exatamente. Por isso que é quase. Quase um mistério. Peixinho, nós adoramos outra vez ouvir você. Acho que os nossos companheiros, é a primeira vez que eles ouvem você aqui no ICEB, e nós te agradecemos muitíssimo por essa presença generosa do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, porque você está sendo também tão dativo com a sua postura, o seu conhecimento e a sua simpatia também. Nós também queremos agradecer as brincadeiras que você fez, tornando muito leve a nossa conversa, ainda que de grande profundidade, de grande extensão. Então, nós te agradecemos muito essa sua vinda aqui ao ICEB. Esperamos que ela se renove, pelo menos da nossa parte, vamos enviar a você outros convites e esperamos que você outra vez assista o nosso pedido com o mesmo carinho com que você o recebeu desta vez. Nádia, eu que estou me sentindo assim importante. Fui chamado pelo ICEB, de Jorge Andréa. Jorge Andréa. Aí eu tenho que falar e agradecer de César Reis. De César Reis. Mande as minhas melhores vibrações para ele, que eu acho ele uma figura ímpar, empreendedora. Quantas coisas a gente já fez juntos, né? Quando eu vejo
aqueles anais. Eu estou falando no ICEB, Ave Maria, quem diria? Eu chegaria um dia a ser presença no ICEB, eu não acreditei, não. Quando veio o convite de ver, pá, não é um lugar comum, não. De gente que eu vi pensar muito profundamente para as gerações da época. Então, eu que agradeço a oportunidade e realmente me sinto lisonjeado, né, de ser acolhido dessa forma. Mas foi uma honra para nós ouvir você, viu? E agora você está intimado a voltar mesmo. Agora mesmo que você não pode mais se esquivar. Aliás, ele nunca se esquivou, viu? Não. E, além do mais, eu aprendi uma coisa. Com mulheres não se discute, se obedece. Está ótimo, ótimo. É mais sábio. Vou me prevalecer dessa condição. Porque o modelo mental feminino não é de ficar sendo convencido pela lógica. É de sentir se é verdade. Elas funcionam de outro jeito. Pois Eles sentem que é verdade. Como eu não sei sentir como feminino, eu prefiro acreditar no que ele diz e seguir, que é mais prático. Está perfeito. É muito sábio da sua parte funcionar dessa maneira conosco. Então, nós vamos te pedir, inclusive, depois eu vou conversar com você sobre uma parte da sua fala aqui de hoje, para você escrever um artigo central para a revista Cultura Espírita, que você já escreveu para a revista. Sim. Nós, agora, em tempos pandêmicos e tudo, uma série de intercorrências, está interrompida a periodicidade da revista, mas nós vamos retomá-la, como nós também vamos retomar a editora, Edições ICEB, você também já está convidado. E nós também queremos te convidar, nós vamos fazer uma comemoração dos 10 anos da revista, e aí, claro, nós vamos convidar a FEB, e você em particular, e tudo mais. Então, com o nosso agradecimento profundo, carinhoso, respeitoso, da dignidade da sua fala, da profundidade dos seus estudos, da multiplicidade do seu perfil. Então, muito obrigada outra vez, querido. Eu que lhe agradeço mais outra vez e falo para os outros que não são você. Você já notou que no movimento espírita só tem desempregado quem quer? Porque eu aqui já recebi três digamos, propostas para trabalhar. Aí eu digo o seguinte, olha, desemprego zero no movimento espírita. Não sei por que o governo não copia o movimento espírita. É desemprego zero. Você vai ficar sobrecarregado, você. Mais 3 tarefas aí, eu estarei disposto, se for capaz. Isso, exatamente. Vamos produzindo. Mas eu reitero mais uma vez meus votos, leve para ele, César Reis. Levo. Quando chegar lá, vocês façam o que eu não faço na presença dele. Ave César. Ave César. Tá bom. E ele não é um César qualquer, porque, além de tudo, ele é representação de todos os reis. Né? Quando a gente brinca com ele, que ele diz o César Rei e tudo, aí ele disse assim, Soares. Essa foi boa, eu não conhecia dele essa não. Ele que diz, Soares. Esses trocadilhos, ou essas maneiras de pronunciar que são muito interessantes. Né? De vez em quando sai uma dessas. Gostei, Soares. Bom, então, olha, você pode continuar, claro, você vai continuar aqui na nossa prece, nós vamos vibrar também para o nosso César, todos juntos. Isso. Vamos vibrar para o nosso César, para o ICEB, para você, Peixinho, para todos os nossos irmãos que estão hoje conosco aqui, assistindo o seu trabalho em ambos os planos. E vamos, então, nos vincular agora ao coração de nosso Jesus querido, rogando ao teu coração, mestre, as bênçãos por sobre o ICEB, as bênçãos por sobre todo o nosso projeto de reestruturação da nossa instituição, para que ela se sinta um pouco mais desenvolvida no sentido dos novos tempos. Rogamos, mestre,
a tua bênção por sobre o nosso querido André Luiz Peixinho e a todas as esferas em que a sua preciosa atuação se faz. Rogamos, Mestre querido, juntos, as tuas vibrações, as tuas energias, o teu carinho, a tua compaixão, a tua atuação por sobre o nosso querido César Soares dos Reis. Ele está, Jesus, agora em nossa tela mental. Sabemos que a tua atuação se faz por sobre ele, por sobre seu quadro. Inclusive, Jesus, pelas mãos operosas da espiritualidade amiga que atua em teu nome, junto às nossas humanas necessidades. Envolve, pois, o nosso querido César nessas vibrações de superiores vibrações. Como te pedimos, Mestre, que estendas esse mesmo manto de amor e de vibrações por sobre todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que atravessam nos duros tempos que vivemos os desafios próprios de seu tempo, do nosso tempo e do tempo que vivem. Ainda te rogamos, Mestre, que possas ir ao encontro dos nossos amigos e daqueles que não são ainda nossos amigos, são os nossos amigos do futuro. Que eles possam, por igual, receber as bênçãos da tua paz e da tua luz, como ela se faz neste instante, ou sobre nossas mentes e corações. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre.